A paz do Senhor Jesus para os nossos queridos irmãos. Seja bem-vindo aí a mais um estudo bíblico aqui no canal Ministério Obreiro Aprovado. Hoje nós vamos estar estudando dentro da Palavra de Deus o tema reencarnação existe? É a pergunta que muitas pessoas têm feito aqui no canal e a pedidos, né? E hoje nós estamos realizando esse estudo. E eu quero convidar você para pegar o lápis, a caneta, o caderno, né? Para fazer as anotações. É um estudo bem prolongado. Eu sugiro que você pegue aí o seu copo com água, né? E se prepare porque vai ser um estudo realmente bem profundo e eu quero iniciar dizendo que esse estudo eu preparei com bastante carinho, com bastante aplicação, dedicação. Eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua compreensão sobre o assunto, ok? Então, antes de nós começarmos, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, aqui no canal Ministério Obreiro Aprovado, né? E compartilhar esse vídeo para que o YouTube possa entender que esse conteúdo está sendo relevante e está ajudando a todas as pessoas. Deixe seu like, né, e se inscreva no canal. Bom, agora pega a sua Bíblia, nós vamos começar aqui. A minha Bíblia está aqui já do lado, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Né? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nós vamos iniciar bem no princípio de tudo, para irmos até a explicação final. Né? Então, Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e soprou-lhes na narina o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, para nós podermos entender esse assunto, se existe ou se não existe reencarnação, nós começamos pelo Gênesis. Como é que foi que Deus formou o homem? Você veja que a parte física foi retirada do pó da terra. Né? E o texto diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Né? Em seguida, o texto vai dizer: e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Isto é, depois de Deus ter pego da matéria-prima que foi o pó da terra, ele então, a segunda ação de Deus foi soprar nas narinas. Então, o que o homem tem dentro de si veio de Deus. Concorda? Então, ele soprou nas suas narinas e, em terceiro lugar, ele se torna uma alma vivente. E por que se tornou alma vivente? Porque Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, o que nós temos em nós veio de Deus. Concorda? Então, vamos dar continuidade. Agora, o segundo versículo importante que eu quero que você anote aí é Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Olha só o que o versículo diz: E o espírito e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então observa bem, quando a pessoa morre, observa o que acontece. Como Deus, ele mesmo falou para Adão, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque da terra foste tomado. Então, Deus estava decretando, depois que Adão peca, que ele comeria do suor do seu rosto e que até o dia em que ele retornasse à terra, porque ele era pó e ao pó ele se tornaria. Né?
Em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, nos diz a confirmação, dizendo que quando a pessoa morre, o espírito, o pó, volta à terra. E o espírito volta a Deus que o deu. Então observa que da mesma forma que Deus criou o homem, formou o homem, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e ele se torna alma vivente, assim também, quando ele morre, como Deus diz, até que volte à terra, porque és pó e ao pó te tornarás. Então, quando ele morre, então o corpo volta para o pó, volta para a terra. E o espírito volta para Deus, pois foi Deus que soprou nas suas narinas. Então, não tem outra alternativa. O espírito volta para Deus que o deu. É o que está escrito em Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Então, como nós vamos entender reencarnação, pessoal? Eu vou ler aqui para vocês, né? A crença da reencarnação, ela baseia-se na ideia de que a alma humana é eterna e que após a morte ela pode reencarnar. O que significa isso? Reencarnar em outro corpo, seja ele humano ou animal. Essa crença está presente em diversas religiões e culturas do hinduísmo, budismo, jainismo e espiritismo. E o que significa isso? É a pessoa acreditar que após ela morrer, a alma dela retorna para reencarnar em outro corpo. Isso não é possível. Por quê? Porque o texto já nos diz, né, que da mesma forma que Deus sopra nas narinas do homem, como está escrito lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, da mesma forma que Deus sopra nas narinas do homem e ele se torna alma vivente, no capítulo 12, versículo 7 de Eclesiastes, diz que o espírito volta para Deus quando a pessoa morre. O espírito volta para Deus, né? O pó volta à terra como era e o espírito volta para Deus. Então, não essa ideia, essa crença de que a pessoa precisa voltar, reencarnar em outro corpo depois que ela morre, é irrelevante, não justifica. Por quê? Porque olha o que está escrito, né, agora em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo após isso, o quê? O juízo. E segue-se o juízo, né? Então, a pessoa morre. Então, o ser humano é composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. Então, o que ocorre? Quando a pessoa morre, a carne volta para o pó. O espírito volta para Deus, né? Como está escrito em Eclesiastes 12, 7. E a alma segue o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer quantas vezes? Uma vez só. Vindo após isso, o juízo. E o que é o juízo? O juízo é o julgamento daquela alma, se ela vai para o céu ou se ela vai para o inferno, né? E para entender melhor, olha, Lucas capítulo 16, do versículo 19 até o 31. Vai contar a história de um homem rico, né, e de um mendigo chamado Lázaro. Em Lucas capítulo 16, vamos lá, Lucas capítulo 16, nós vamos encontrar essa história. E para a gente poder entender. Então, ao homem está ordenado morrer uma vez só, seguindo após isso o juízo. Então o espírito volta para Deus que o deu, a carne volta para o pó e a alma segue o juízo. Então vamos lá. Lucas capítulo 16 conta a história do rico e do Lázaro.
E esse rico, ele era uma pessoa que ele vivia todos os dias confortavelmente, enquanto o mendigo ele jazia na porta do rico, cheio de chagas, de feridas, mas ele temia a Deus. Então diz a Bíblia que uma certa ocasião o rico morreu e foi sepultado. Lázaro, depois morreu também, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então ali a história nos conta que, estando ele em tormentos, né, mais precisamente no versículo 23, depois que ele é sepultado, o rico, no inferno, estando em tormentos, ergue os olhos e vê Abraão e Lázaro no seu seio. Olha só o que acontece. Após a morte dele, o corpo volta para o pó. O espírito volta para Deus, mas a alma, ela entra em estado de sofrimento por conta da vida desregrada, por conta da vida pecaminosa que aquele homem levava. Então, é o que diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, morre uma só vez, vindo após isso o juízo. Então, ele estando no inferno, e erguendo os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, né? E diz que ele clamou, ele pediu misericórdia, e olha só qual foi a resposta que ele teve. Ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim? Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado dessa chama. Você veja que ele estava em estado de sofrimento. Essa história foi contada por Jesus. Aí Abraão então responde: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, ao pássaro que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Abraão ainda responde para aquele rico: Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Então você observa que a pessoa morreu como ele. Ele morreu, o corpo voltou para o pó, o espírito voltou para Deus, mas a alma entrou em estado de sofrimento. E Abraão diz que não poderia passar, havia um grande abismo entre eles. Então você vê aí, mais uma vez, que não existe como a pessoa voltar. Vamos continuar. Abraão, então ele diz: Rogo-te, ó pai, que o mande à casa de meu pai, para que avise os meus irmãos, que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então o que Abraão responde? Lá na terra tem Moisés, tem os profetas, que eles ouçam os profetas, que eles ouçam a pregação de Moisés. E ele então disse: Não, pai Abraão, mas se alguns dos mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. E então Abraão disse: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas que estão vivos, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Então observa que o destino daquele homem que viveu uma vida pecaminosa, depois que morreu, foi o tormento eterno. E de lá ele não saiu, segundo o texto bíblico citado por Jesus. E Abraão ainda diz: entre nós há um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daí para cá não poderiam, nem os daqui para aí não poderiam. Então ele recorre a Abraão pedindo uma possibilidade de enviar Lázaro, que estava no seio de Abraão, enviar até a casa do seu pai, para avisar os seus irmãos, para que eles não viessem. Mais uma vez, o pedido é negado. Por quê? Porque ninguém que morre não volta. E Abraão disse: lá na terra tem Moisés, tem os profetas, então eles precisam ouvir e acreditar nos profetas que tem lá. Porque se eles não acreditam nos profetas vivos que tem lá, quanto mais acreditarão ainda que algum dos mortos volte à vida. Não é verdade? Você acreditaria?
Você já viu alguém que morreu voltar para contar a história? Não. Você já viu alguém dizer assim, o fulano morreu e voltou aí para contar, ele está lá na casa de fulano, ele está contando lá como é que foi. Não, isso não existe. Ninguém vai acreditar. Então, observa que a reencarnação é uma ideia onde no hinduísmo, no espiritismo, no budismo, eles se baseiam nessa ideia, alegando uma evolução. A pessoa fez muita besteira, pecou, viveu uma vida distante de Deus, e aí quando morre, ela diz que vai reencarnar, mas na verdade, biblicamente, isso não é possível. Agora, para nós concluirmos o nosso assunto, nós vamos explicar, porque há muitos que se baseiam em algumas passagens da Bíblia, como, por exemplo, Malaquias, capítulo 4, né, versículo 5 e 6, Malaquias, há uma profecia, né? Há uma profecia de Malaquias que fala sobre a vinda de Elias. Então, o que significa isso? Já já nós vamos entender. Para concluir e explicar. Malaquias 4, 5, capítulo 4, versículo 5, versículo 6. Diz assim, vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, perdão, e o coração dos filhos ao pai, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando Malaquias profetiza sobre a vinda de Elias, observa que lá no Monte da Transfiguração, capítulo 17 de São Mateus, né, nos mostra quando Elias e Moisés aparecem conversando, com Jesus. Então, naquela ocasião ali, observa que Elias não morre, Elias é transladado para o céu, em uma carruagem de fogo, de acordo com o que está escrito lá no livro de Samuel, né? Então, o que ocorre? Havia uma profecia que falava a respeito de que Elias viria. Observa que ele não morreu, mas ele viria, uma profecia de Malaquias, e diz que Deus enviaria o profeta Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Mais à frente, você pode entender em Mateus capítulo 17, né, quando os discípulos indagam Jesus, né, porque Elias aparece naquela transfiguração ali com Moisés, no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus, né? E nós, os discípulos, né, eles entendem que é hora de perguntar para Jesus por que os escribas e os fariseus dizem que é necessário que Elias venha primeiro. Então Jesus lhe responde, Jesus explica, né, para que eles possam entender. Olha só o que Jesus fala para ele. No Monte da Transfiguração, capítulo 17, então ele diz assim, e os discípulos interrogaram, versículo 10, os discípulos interrogaram, por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhe respondeu, certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. Observa que foi exatamente isso, o cumprimento da profecia de Malaquias, quando Deus fala que enviaria Elias, né? E ali no Monte da Transfiguração, quando eles vê Elias ali,
que não morreu, é óbvio, eles perguntam por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro. Então, Jesus responde e eles entendem que se referia a João Batista. Então, só para finalizar, observa que esse anjo, aqui em Lucas capítulo 1, versículo 17, o anjo aparece para Zacarias, ao lado direito do altar, capítulo 1, versículo 17, e o anjo fala para ele, para Zacarias, que a sua esposa iria ter o quê? Um filho, e seria chamado João Batista, e iria na virtude e no poder de Elias. Observa aí o que está escrito, Lucas capítulo 1, né? Versículo 17. Olha só, diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência do justo e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, esse foi o cumprimento da profecia de Zacarias, que falava que o Elias viria primeiro, e Jesus deu a explicação para eles, que esse Elias que havia de vir seria João Batista. Mas o que ele está dizendo? Que Elias viria e entraria no corpo de João Batista? Não, não é isso. Ele está se referindo que João Batista viria na mesma força, no mesmo modelo, na mesma virtude, no mesmo poder que Elias. É um ministério semelhante, é isso que ele quis dizer. Ele não queria dizer que o espírito de Elias entraria em João Batista, por que não? Sabe por causa de quê? Agora, para finalizar, leia comigo Romanos capítulo 14, versículo 12. Olha só, a Bíblia Sagrada, ela não se contradiz. Olha só o que diz Romanos capítulo 14, versículo 12. Olha só, diz assim: de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Observa que cada um de nós, diz a Bíblia em Romanos 14, 12, cada um, individualmente, comparecerá diante de Deus para prestar conta. É o que está escrito, né? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, como é possível a pessoa morrer e depois a alma da pessoa vir encarnar no corpo de outra pessoa? Não é possível, pois a Bíblia Sagrada, ela nos mostra o exemplo do rico e do Lázaro, ela nos mostra que o espírito volta para Deus, o corpo volta para o pó e a alma segue o juízo. Então, se cada um dará conta de si mesmo a Deus, é impossível que uma alma de uma pessoa que morreu venha e entre no corpo de outra pessoa. Isso não é possível. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela diz que ao homem está ordenado morrer uma vez. Após isso vem o juízo. Segue-se o juízo. Gostaram? Amém? Então, nós concluímos aqui o nosso estudo sobre reencarnação. As passagens estarão aqui abaixo da descrição do vídeo, se você quiser, né? Se você quiser também comentar, pode fazer o seu comentário, né? E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Que Deus te abençoe
e até o próximo vídeo, assim se querendo Deus.